Senhor presidente, sinto-me tentado a, como Vossa Excelência, fazer um balanço do projeto eleitoral do meu partido, concluído com as convenções partidárias em relação à eleição municipal, mas vou deixar para outro momento, porque penso que existem alguns temas que não podem esperar. Um dos temas que não pode esperar na cidade de Manaus é mobilidade urbana. Nós vivemos um colapso na questão da mobilidade urbana e do transporte público na cidade de Manaus. O colapso do transporte público gera uma consequência objetiva no colapso no transporte individual. Se você tem um transporte público de péssima qualidade como nós temos, você tem mais carros circulando nas ruas e, obviamente, cidade nenhuma do mundo aguenta com que as ruas cresçam na mesma proporção em que cresce a quantidade de carros. Manaus licencia de 3 a 4 mil carros por mês. Nós estamos falando de aproximadamente 40 mil carros por ano. Não tem cidade que consiga fazer planejamento urbano focando no transporte individual. As grandes cidades do mundo já mostraram isso, que ou você encontra soluções efetivas para o transporte coletivo, que estimule as pessoas a migrarem do transporte individual para o transporte coletivo, ou efetivamente não há saída para os problemas de mobilidade urbana de uma cidade do porte de Manaus. A Copa do Mundo nos trouxe a esperança de que teríamos soluções efetivas para a questão da mobilidade urbana na cidade de Manaus. Foi anunciado com toda a pompa 2 projetos de mobilidade urbana. 200 milhões de reais em convênio com o governo do estado, repassado para o governo federal, para o governo municipal, para a construção do monotrilho, e 600 milhões de reais repassados pelo governo federal para convênio e execução por parte do governo do estado para as obras do monotrilho. Eu já vim várias vezes a esta tribuna, já realizei 3 ou 4 audiências na Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade que presido, para alertar que nós estamos às portas de perder esses 800 milhões de reais, deputado Antônio Medeiros, por conta da arrogância, da prepotência e da falta de atendimento às determinações dos órgãos de controle, notadamente o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União, que já se manifestaram reiteradas vezes pela inviabilidade técnica, operacional e econômica da obra do monotrilho. Mas mais do que isso, por um fato determinante, visto que o governo federal disponibilizou 600 milhões de reais para a obra do monotrilho e o governo do estado do Amazonas licitou o monotrilho por 1 bilhão e 400 milhões de reais, sem dizer em momento algum de onde tirará os outros 800 milhões para a conclusão dessa obra. Mas o que é mais grave, senhor presidente, eu tenho uma rotina de acompanhar pela internet o andamento dos convênios do governo federal com o governo do estado do Amazonas, por meu dever de ofício como deputado. E tenho ouvido a todos os momentos o diretor da unidade gestora da Copa, senhor Miguel Capobiano, reafirmar que o monotrilho iniciará suas obras. Já ouvi o governador do estado dizer que daria a ordem de serviço do monotrilho em outubro do ano passado. Não deu. Já ouvi dizer que daria em dezembro do ano passado. Não deu. Já ouvi dizer que daria em fevereiro desse ano. Não deu. Já ouvi dizer que daria ordem de serviço em junho desse ano. Não deu. E agora ouvi dizer que dará a ordem de serviço em julho desse ano. Como eu sou muito curioso, fui ao site da Receita Federal, tesouro.gov.br. Essa tela que vocês estão vendo, e eu peço que a TV Ali mostre, é o sistema online, isso não é cópia, isso é o sistema aberto aqui na sala de apoio, e o status da operação contratual interna PAC Pro Transporte, na ordem de 600 milhões de reais, entre o governo do estado do Amazonas e a Caixa Econômica Federal. Arquivado no dia 28 de maio de 2012.
o projeto para a liberação dos 600 milhões de reais do monotrilho está arquivado na Caixa Econômica Federal, posto que o governo do estado do Amazonas não conseguiu atender às determinações da Controladoria Geral da União, do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União. Ou seja, no pé que está hoje, deputado Abdala Frache, Manaus perderá uma oportunidade histórica de enfrentar com recursos e com infraestrutura o problema da mobilidade urbana. O projeto está arquivado. Quem está dizendo isso não é o deputado Marcelo Ramos, é o site do Tesouro Nacional que está aí na tela. Agora, o que é mais grave, o projeto do BRT de 200 milhões, convênio do governo do estado, obra executada pela prefeitura, está autorizado. No entanto, a cláusula primeira do contrato do BRT diz o seguinte, que a liberação do primeiro desembolso financeiro do BRT está vinculada à autorização da obra do monotrilho, porque elas são obras complementares. Portanto, com o arquivamento da obra do monotrilho, nós não teremos também a liberação dos recursos do BRT. E aí, o governo tem solução para uma semana de Copa. Decreta feriado no dia dos jogos e está resolvido o problema de liberação, de deslocamento dos turistas, e efetivamente é o que o governo vai fazer. Mas o povo de Manaus, que teve a oportunidade histórica de captar recursos para resolver um dos maiores problemas urbanos da cidade, perderá essa oportunidade por conta da incompetência dos gestores responsáveis por essas questões junto ao governo do estado. Deputado Abdala Frache, para Vossa Excelência ter uma ideia, o maior investimento do governo federal em transporte público na cidade de Manaus foram os recursos destinados ao falido Expresso, 54 milhões de reais. O governo do estado do Amazonas tem agora à sua disposição do programa PAC Pro Transporte, PAC Copa Pro Transporte, 800 milhões de reais. 600 milhões de reais para o monotrilho e 200 milhões de reais para o BRT. E, ao que tudo indica, perderá esses recursos. Quem perde esses recursos, deputada Conceição, não é o governador do estado do Amazonas, não é o seu Miguel, diretor da unidade gestora, não somos nós 24 deputados, nós andamos de carro. Quem perde esse recurso são os mais de 800 mil passageiros que todo dia precisam do transporte público na cidade de Manaus para ir ao seu trabalho, para ir à sua escola, para ir à sua atividade de lazer. E que assistem passivamente, sem poder reagir, o descompromisso, o descuido e a irresponsabilidade dos responsáveis pela unidade gestora da Copa, que permitiram o arquivamento de 600 milhões de reais. Esses recursos estão disponíveis na conta da Caixa do PAC Pro Transporte à disposição do governo do estado do Amazonas desde janeiro de 2010. Desde janeiro de 2010, o governo do estado do Amazonas tem 800 milhões de reais para investir em mobilidade urbana na cidade de Manaus. Nós chegamos agora, em julho de 2012, com o projeto arquivado. Alguém precisa ser responsabilizado por isso. Eu insisto e hoje apresento 2 requerimentos a esta casa. O primeiro, novamente, a convocação do gerente da unidade gestora da Copa, que vive dando entrevista e dizendo que o monotrilho vai sair, mas que é o responsável direto pelo arquivamento do projeto, senhor Miguel Capobianco. E o segundo, estou com base na Lei de Acesso à Informação pedindo cópia integral do processo que tramitou junto à Caixa Econômica Federal para que nós possamos responsabilizar os gestores que causaram esse mal tremendo ao povo da cidade de Manaus, que verá o bonde não passar, porque o bonde do monotrilho parece que emperrou antes de dar a sua primeira viagem, o que é uma pena. Eu espero que exista saída. Eu espero que o governador assuma isso como responsabilidade sua e consiga resolver os entraves
porque Manaus não pode se dar ao luxo de perder 800 milhões de reais para obras de mobilidade urbana. É um preço muito caro, que não será pago por quem anda de carro, até será, mas será pago de uma forma muito mais dura pelas pessoas mais humildes da cidade de Manaus, que precisam do transporte público para viver. Será pago de uma forma muito mais dura para a nossa economia, porque com o transporte público que nós temos hoje, deputado Abdala, Vossa Excelência que é empresário, o funcionário chega atrasado, a cidade anda mais devagar e a economia anda mais devagar. Nós precisamos enfrentar isso e assumir as nossas responsabilidades como representantes do povo do Estado do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.